Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós vamos, como de costume, avisando a todos que estamos aqui ao vivo, convidando o pessoal para entrar, para a gente seguir juntos nessa jornada. Tá terminando, hein? Reta final agora. Já passamos dos 50% iniciais. Bom dia, Flávia. Seja bem-vinda. Vai convidando o pessoal, eu tô chamando por aqui também, para as pessoas entrarem, nós começarmos juntas. Flávia Carvalho é a mesma do Flá Reiki, é isso? Só entrou com um endereço diferente? Pode entrar com o que você preferir, tanto faz. Carlinha, bem-vinda, bom dia. Tô pedindo bom dia. Bom dia, Celina linda! Bom dia, Jaia! Sejam bem-vindos. Obrigada por vocês estarem entrando. Vamos convidando o pessoal para entrar. Sônia, seja bem-vinda. Obrigada pela participação de vocês. Vamos chamando o pessoal para entrar, tá bom? Elaine, bem-vindas. Todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Pessoal, me falem como vocês estão, como estão sentindo esses períodos de discussão, de conversa, de transformação, como que está sendo esse aspecto para vocês. Hoje já é o nosso 5º dia e nós já falamos sobre uma série de coisas. Eu vou fazer um compilado rapidão por aqui, mas antes disso eu queria saber como vocês têm se sentido, como que tem sido esse período para vocês, tá bem? Vão me falando, nós temos os nossos combinados diários. Elaine, eu que agradeço por vocês estarem aqui. Se vocês não estivessem, não ia adiantar, né? Não ia estar falando para ninguém. Então, realmente precisa vocês estarem. Senão, não faz sentido nada disso. Lembrando que nós estamos fazendo... Entrei com outro para você lembrar meu nome. É Dhyasana, né, que fala? Deixa eu lembrar como fala. É Dhyasana? Só me corrige. Renata, só me corrige se eu tô falando certo. Eu acho que tá certo. Me falem como que tem sido esses períodos para vocês. Enquanto vocês escrevem, eu vou lembrar os nossos combinados, tá? A Flávia, reflexivo, intenso. É para ser intenso mesmo, é para mexer. Por que é para mexer? Porque, como eu falei para vocês, entre outros motivos, eu já dou o curso de Reiki desde 2013. E durante todo esse período, tinha muito conteúdo de águia. Eu ainda não tô aprendendo a falar de águia. Vou aprender a falar. Até o final eu aprendo. O que acontece? Desde 2013 eu leciono o curso de Reiki, eu ministro esse curso e tem um volume de conteúdo muito grande. O que acontece é que a gente chega, por exemplo, no nível 1 e 2, tendo que contar a história do Reiki, tendo que contar como o Reiki acontece no meu caso, né? Uma opção minha, eu fiz essa escolha de contar como que ele funciona no Reiki, no SUS, quais foram as aprovações de Organização Mundial da Saúde, qual foi o passo a passo até ele estar hoje dentro do SUS, e depois como que são as aplicações, as posições, os símbolos, enfim, tem uma série de conteúdos e a gente geralmente faz 10 horas de aula e na hora que chega nos princípios, a gente passa pelos princípios, a gente fala e passa. Resultado, aquilo que a gente... Lembra que a gente sempre falou? Aquilo que a gente foca, expande. Como eu não estava focando, dando a devida atenção aos princípios, muitas pessoas deixavam passar. E o que é esse deixar passar? É ver, olhar no dia, achar legal e...
A ideia não é só olhar para isso e deixar passar, porque senão não seriam princípios do Reiki. A ideia é vivenciar esses princípios. E vivenciar mesmo, trazer para o seu dia a dia, trazer para a vivência, trazer para o quanto eu posso me mudar a partir disso. E o legal é que nós podemos fazer essas mudanças independente de sermos ou não reikianos. E o que isso muda? Eu já vou me integrando com essa energia, eu já vou me orientando para um olhar mais positivo no decorrer da minha vida. Ivo, muito bem-vindo, muito prazer, tá, de você estar aqui. De águia, muito transformador, mexendo com situações que estavam esquecidas debaixo do tapete. É isso mesmo. É essa ideia de mexer mesmo com coisas que estavam ali paradas. E então vamos usar esse movimento, esses momentos de reflexão, para a gente estar aqui, estar atento, estar presente, não atento só a mim, só no que eu estou falando, mas principalmente em como tudo isso reverbera dentro de vocês, o que vocês sentem a partir de tudo isso, ok? Então eu vou pedir só mais uma vez para vocês reencaminharem as solicitações, os convites ao pessoal para eles entrarem. Eu já pedi aqui, enquanto eu vou revisar os nossos combinados para a gente dar continuidade no dia de hoje, tá? Temos pessoas novas, graças a Deus, sempre alguma pessoa nova entrando. O Ivo, foi um super prazer de conhecê-lo no dia de ontem. O Ivo trabalha no restaurante, não sei se vocês viram, que eu postei, que chama Reiki Sushi. E eu amei, né? Que são duas paixões minhas. Adoro Reiki, adoro comida japonesa. E ele foi muito receptivo também à ideia do Reiki, ele já conhecia um pouco, foi muito legal conhecê-lo. Então seja muito bem-vindo e acolhido, Ivo, pelo nosso grupo aqui, tá bom? Encaminhem de novo, pessoal, chama todo mundo. Se tiver as 20 pessoas que nós tínhamos ontem, vocês ganham prêmio hoje, tá bom? Vou pensar em que vai ser essa live premiada, mas a gente conversa juntos. Bora lá! Nossos combinados, revisando, Cláudia, seja bem-vinda. Revisando nossos combinados, participarem, estarem aqui, me escreverem, porque eu não vejo vocês, eu sinto essa falta, mas o fato de eu não ver, pelo menos vocês me respondendo, a gente vai tendo um feedback do que vai acontecendo no decorrer do dia, tá? Outra coisa, lembrando que amanhã? Não, dia 7. Hoje é dia 5. Dia 7, depois de amanhã, a gente vai abrir as inscrições para o nosso curso de Reiki em todos os níveis. O que faz de diferença? Eu vou falar bem rapidinho para não atrapalhar o nosso conteúdo. Reiki nível 1 é aquele que a gente faz presencial. Reiki nível 2, você já pode fazer à distância, já inclui alguns símbolos, inclui mais recursos, tem mais opções de cadernos de Reiki. No Reiki nível 3, você tem uma potência, um quantum de energia ainda maior, existem mais símbolos para usar e você consegue trabalhar com grandes grupos de grandes sofrimentos, hospitais inteiros, penitenciários, você consegue mandar Reiki para um potencial maior de pessoas, tá? E depois, mais em breve, nós teremos o nosso mestrado em Reiki. Para os interessados, vão entrando em contato comigo para entrar numa fila de espera, porque a gente deve lançar entre final de outubro e no começo de novembro o curso de mestrado. O que faz de diferença ter o mestrado? A pessoa pode iniciar, dar o curso para outras pessoas. Ou seja, se agora, fazendo nível 1, você consegue trabalhar com o Reiki, a partir do mestrado você consegue dar a aula para outras pessoas. Então são vários outros trabalhos, tá bom? De possibilidades. Marina, Sabrina, sejam bem-vindas. Daqui para frente, de um modo geral, a gente vai... Qual horário o quê, Flá? Daqui para frente, a gente vai continuar nossa semana falando a respeito dos princípios de Reiki. Hoje o nosso tema é a integridade, devido àquela pequena frasezinha que fala só por hoje trabalharei honestamente, só por hoje. Então essa honestidade, essa integridade vai ser o tema da nossa discussão de hoje. E a nossa semana, esses 9 dias,
são esse esmiuçar de passo a passo cada frasezinha dos 5 princípios. No dia 7, a gente abre o carrinho com a permissão de vocês, e no dia 8 e 9 nós vamos fazer perguntas e respostas no dia 8 e dia 9 com a revisão geral do conteúdo, além das questões específicas dos temas que eu já marquei, tá bom? A Flávia, qual horário com Reiki 3A não é mestre? Não, o 3A é mestre de si mesmo. É aquele nível que já tem um quantum de energia suficiente para fazer Reiki para grandes grupos de sofrimento. Então, hospitais inteiros, penitenciárias, zoológicos, áreas de grandes sofrimentos para continentes, áreas de grandes desastres naturais, sabe, quando tem terremotos, quando tem essas coisas, você consegue enviar a energia do Reiki para essas situações de desastres mais intensos, que exigem uma dinâmica de energia maior. Aí é o 3A, que é mestre de si mesmo, não é mestre do outro ainda. O mestrado do outro é o nível 3B, ou mestrado simplesmente, tá bom? Combinado? Tudo certo até aqui? Ok? Podemos iniciar efetivamente o nosso conteúdo? Continuem me dizendo, tá? A ideia era que vocês fossem me falando como estão se sentindo. Podem continuar me falando o que vocês têm sentido de progresso, de melhoria no passo a passo do seu dia a dia. Como que tem sido a transformação no decorrer da sua história, da sua casa, se vocês têm tido mudanças de comportamento de acordo com o que a gente tem discutido, porque a gente tem feito umas atividades bem intensas. Agora eu quero saber o quanto isso tudo está impactando para vocês. Vão me contando, tá bom? Uma outra coisa que eu quero perguntar. O que é integridade? O que é honestidade para vocês? E enquanto vocês me respondem, eu vou encher vocês de mais perguntas. A live de hoje tem mais... Vocês não viram o mapa mental ainda, né? Tem mais perguntas do que respostas. Porque a ideia é essa, é cutucar bastante, porque não existe em nada dos princípios tem uma resposta única e definitiva. Por que eu digo isso? Lembra que eu falei que olhar para os 5 princípios no original, do jeito que eles são, às vezes a gente não se conecta? Tem dias que a gente está super conectado e tem dias que a gente não se conecta. E aí, por que a gente não está se conectando, ou aquilo não está querendo dizer exatamente aquilo, e por que eu estou fazendo todos esses dias desse conteúdo? Porque eu gostaria que vocês aprofundassem e fizessem um exercício que eu já pedi para vocês desde o começo, mas eu vou repetir de novo, que é colocar os 5 princípios numa coluna, o original, colocar uma outra coluna de qual é a minha meta no dia de hoje, como que eu quero me sentir a partir desses 5 princípios. Eu quero me sentir realmente, hoje eu tenho que evitar preocupações, hoje eu tenho que evitar me irritar porque eu tô já daquele jeito, e eu vou ter que dar mais atenção a esse aspecto. O que eu vou dar mais atenção, o que eu vou me dedicar mais, e de que maneira, qual é a palavra que vai acender esse princípio dentro de mim. Podem ir respondendo que eu já comento de vocês, tá bom? Qual é a palavra que tem a ver com aquilo que tá ali nos 5 princípios originais, mas que no dia de hoje está reverberando dentro de mim? Por quê? E no final do dia, avaliar se eu consegui essa meta de prestar atenção nesse assunto, se eu conseguir essa meta de me conectar com esses princípios. Por que eu falo isso? Porque eu mesma já enviei para vocês, está lá no meu feed, os 5 princípios na minha versão. Só por hoje eu escolho ser empática e compassiva, porque para mim, quando eu falo eu vou evitar me irritar, eu estou querendo dizer que hoje eu vou entender o outro. E para eu entender o outro, eu preciso ouvi-lo, eu preciso da empatia, eu preciso aprender a querer o bem do outro acima de qualquer coisa. E isso é compaixão.
Ou seja, para mim o não me irritar estava reverberando de outra maneira naquele dia. Mas chegou um belo dia que eu lendo os meus, que eu mesma reescrevi, não bateu. Fui reler o outro, o original, falei, mas ainda pode ser um terceiro. E aí eu reescrevi de novo e fiz um terceiro para o meu dia. Por isso que eu falo, para vocês prestarem atenção em como isso está reverberando no dia, porque a cada dia nós somos um pouco diferente do que nós éramos no dia anterior. E isso precisa ser olhado, ser cuidado. Qual é a minha necessidade no dia de hoje? E agora eu vou voltar para olhar o que vocês me escreveram a respeito de integridade, de honestidade. A Flávia colocou como mudanças sutis. A Marina, integridade é viver sem fazer mal a si e ao outro. Essa informação é super preciosa e tem a ver com o nosso mapa mental já. E a gente vai falar bastante a respeito disso. Má, obrigada. Tereza, integridade, honestidade é ser sempre verdadeiro, com você e com o outro. Tereza e a Marina foram muito próximas ali, que eu amei vocês terem esse olhar de entender, a partir, né, de todas essas nossas discussões, de entender que também tem a ver comigo. Íntegro, inteiro, honestidade é ser verdadeiro com sentimento, ok? De águia, vou aprender, de águia, integridade é estar inteiro, verdadeiro com a gente e com os outros. Elaine, ser honesto e íntegro e viver sem fazer nada que ofenda o outro e a si mesmo. Exatamente. A Sônia, honesta comigo e com o outro, sem fazer esforço para isso, independente de estar sozinho ou acompanhado. Lindo! Patrícia, seja bem-vinda, fica tranquila, tá? A gente está iniciando o mesmo dia de hoje. Eu só estava revisando um pouquinho do que nós vínhamos conversando nos outros dias, em questão dos nossos acordos. E se vocês sabem que no meio do conteúdo a gente vai sempre fazer um aporte, uma referência àquilo que passou nos outros dias. Por que isso? Porque eu não consigo falar em integridade, em honestidade, sem olhar para dentro. E eu não consigo não olhar para dentro ou olhar para dentro sem entender o meu estado de presença, sem entender como é que eu estou hoje, sem entender quem eu sou como pessoa, sem entender quais são os meus princípios, né, os meus valores primários e secundários. E aí tem toda uma jornada que eu preciso entender. E no dia de hoje, tudo vai se encaixando. Aos pouquinhos, todas as pecinhas vão se encaixando desse quebra-cabeças. Débora, bem-vinda! Bora lá? Então, o que eu tinha separado pra gente falar hoje? Exatamente o que vocês escreveram. É honestidade comigo e com o outro. Como é que eu posso ser honesta comigo, se muitas vezes eu não conheço o que é honestidade? Como assim? O que é essa honestidade? O que é essa integridade, se às vezes eu não sei quais são os meus valores? Ou seja, tem algumas coisas que elas vão ficar meio interligadas. Eu preciso conhecer dentro de mim quais são os meus valores? Quais são as minhas referências? O que significa honestidade? O que significa honestidade para vocês? O que significa honestidade e honra sem ofender a outra pessoa, mas também sem atropelar a outra pessoa? E aí vão ter algumas coisas que elas vão estar muito grudadinhas. Se respeitando, sim, Flávia. E como que eu faço isso? Patrícia, integridade é estar totalmente presente em tudo que fazemos para nós mesmos e para o outro, sendo honestos comigo e com o outro. Ok, mas o que é ainda assim essa honestidade? Eu tô entendendo o que vocês estão me falando, tá? Mas como é que eu posso definir honestidade e integridade numa única palavra, se para cada um isso vai ter um conjunto de valores? O que eu quero dizer com isso? Para algumas pessoas, trabalhar com vendas
trabalhar em lojas, é o que ela ama fazer, é o que ela gosta, eles são vendedores natos e tá tudo bem. Para outras pessoas, trabalhar no mesmo lugar, em loja, é um desrespeito interno. Porque ela odeia fazer aquilo. Ela queria estar fazendo projetos criativos, ela queria estar pintando quadro, ela queria estar fazendo artesanato, qualquer outra coisa e não vendendo. Ou seja, vocês entendem que se eu não olhar para mim, aí eu entro com o que a Flávia está me falando, se eu não tivesse respeito pelos meus princípios, sendo verdadeira, eu vou emendando o que vocês estão falando, sendo verdadeira com o que é real para mim, com o que são as minhas necessidades, eu não vou conseguir ter honestidade comigo? E se eu não tenho honestidade comigo, qual é a minha honestidade com o outro? Por quê? Eu posso vender alguma coisa para alguém e ser plenamente honesta por isso. Porque é o meu servir, é o meu prazer, é algo que eu amo fazer, é algo que eu tô doando de serviço, né, para outra pessoa, de valores, de transformação. Assim, a pessoa compra feliz e eu vendo feliz. Isso é uma situação. Todos estamos ali sendo honestos e não tem problema nenhum em vender. Agora, se eu estou vendendo, mas eu odeio fazer isso, eu posso te empurrar qualquer coisa de qualquer jeito porque eu não estou me preocupada com o resultado. Eu não estou preocupada com o fato transformador que aquilo vai gerar. Então é diferente quando você vira assim, putz, tô precisando de um adaptador de tomada. Aí alguém vira para você, eu tenho, aqui um adaptador de tomada. Que ótimo! Um compra feliz, o outro vende feliz e tá tudo bem. Agora, quando fala assim, procura aí, ó, deve ter naquela gaveta. Talvez você nem procure, porque o seu interesse por aquilo, pelo jeito que a pessoa te tratou, já mudou. Vocês entendem que tudo, numa mesma circunstância, eu posso ter honestidade ou não, de acordo com também o meu prazer em estar executando aquela tarefa? Por enquanto, tá dando para acompanhar isso? Agora tem um outro ponto, que é o quanto a gente acredita na verdade do outro, nas informações que outros nos passaram. Então a gente tem na sociedade um patamar de honestidade, de integridade que as pessoas falam e que nem sempre correspondem ao que eu desejo. Exemplos bem básicos, bem bobinhos que vocês vão entender. Todo mundo fala que mulher tem que ser casada, ter filho, trabalhar fora, ficar sempre linda, sempre tudo muito maravilhoso, para que seja a mulher, né? A mulher perfeita, a mulher de respeito, a mulher etc, etc. Isso são várias demandas que a sociedade impõe e que não necessariamente são coisas que eu escolhi. Então, por exemplo, eu posso escolher não ser mãe. Por exemplo, eu posso escolher sim ser dona de casa, né? Ser administradora do meu lar, mas isso sendo uma escolha é uma situação. Isso sendo algo imposto é outra situação. Então, tudo pode ser ou não respeitoso, honesto, de acordo com os meus princípios e com o meu momento. De repente, não, eu tive filho esse ano, eu quero tirar esse ano para mim, para ficar dentro de casa. É um acordo que eu fiz comigo. Eu tenho uma reserva financeira, eu tenho condições, eu desejo me dar esse momento. É uma situação. Outra situação é, não quero, não aguento. Eu quero colocar numa creche, eu quero sair para trabalhar porque eu amo o meu trabalho. Ou simplesmente porque eu quero sair de casa e tá tudo bem. Eu quero ter um tempo para mim. Quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? Elvis e Jaque, sejam bem-vindos. O que eu quero dizer com isso? Eu gostaria que vocês pensassem no dia de hoje, no seu momento, e pudessem compartilhar aí comigo. Quais são os valores, o seu conjunto de valores que te define hoje? O que para você é primordial, é inegociável na sua relação com o outro, ou até mesmo
na sua relação com você mesmo. O que é primordial? Podem compartilhar comigo? Eu vou talvez tentar ajudar um pouquinho vocês. Eu vou falar em emoções, sentimentos que a CNV traz pra gente. E depois eu vou falar as necessidades. Deixa eu ver se tá fácil aqui o acesso. Eu tenho as necessidades humanas universais que eu comentei com vocês e que de repente pode ajudar também. Respeito, a Cláudia tá mencionando, ficar em paz. Paz, respeito e verdade. Vocês estão conseguindo ter paz, respeito, verdade para vocês mesmas? Vocês estão alcançando esse tipo de situação dentro do seu dia a dia? De olhar para si, entender o que está acontecendo dentro do meu sentimento, dentro da minha emoção, de parar para pensar na minha vida, como que eu estou construindo a minha atividade diária, a minha vida, para que eu consiga executar tudo isso? A CNV é a comunicação não violenta, Tereza. Vocês estão conseguindo acompanhar isto? Existe uma lista de necessidades básicas, humanas e universais que o próprio site da comunicação não violenta aqui no Brasil, eles divulgam. Eu vou abrir aqui para vocês. Eu tô com meu mapa mental aqui do lado, vocês sabem, né, que eu fico fazendo a cola durante a live. E eu também acabo acessando isso do alguns sites. Hoje vai ter colinha, que minha folha tá um pouco distante. A Flávia tá dizendo que esta manhã está uma manhã turbulenta de emoções e preocupações. Não estou sabendo responder. Flávia, o que te traz para sua presença? Respirar. Então respira agora. Fundo, fecha os olhos, olha para dentro, respira. Respira. Volta para o seu centramento. Preocupação é se ocupar antes da hora por coisas que podem não acontecer. Nós já passamos por isso. Eu sei que às vezes a emoção nos tira do eixo, mas volta para cá pra gente continuar, tá bom? Ana Letícia, viver as minhas verdades em paz, sem basear a minha felicidade no externo. É exatamente isso, Ana. Mas você tá conseguindo olhar para essas verdades, para poder descrevê-las? Por que eu estou mencionando tudo isso? Porque eu já falei com vocês várias vezes. Todas vocês têm um senso de contribuição muito alto. O senso de contribuição é uma dessas necessidades humanas universais. Outra é se sentir pertencente. Outra é se sentir ouvida, acolhida. E aí, se vocês não estão praticando tudo isso, ou percebendo isso no dia a dia, às vezes vocês vão parar lá num ponto de vulnerabilidade sem perceber, ok? Sem perceber que estava faltando essas questões. A Tereza, estou trabalhando intensamente nesses sentimentos. Preciso deles para diminuir o estresse. Quais sentimentos específicos, Tereza? A integridade e a honestidade? Ou alguma outra coisa? A Cláudia está dizendo que aos poucos está conseguindo. A Flávia está tudo esquisito. Elvis, eu nem te falei bom dia direito, né? Seja bem-vindo, viu, Elvis? Ana Lê, estou aqui aprendendo como. Estamos tentando aprender juntas. E não é tentando no sentido de que não vamos conseguir. É no sentido de que tudo é um exercício. E aí esse exercício vai exigindo esse amadurecimento. Tá? Então, vamos juntos, vamos discutindo, vamos vivenciando, porque tem muitas coisas que a gente pode aprimorar. Pertencimento, necessidades de autoestima,
de empatia, de compaixão. Lembra que eu falei? Essa aspiração em querer o bem do outro é algo que também é unânime. Por quê? Porque a gente tem isso naturalmente dentro da gente. Às vezes, algumas coisas nos frustram, nos deixam um pouco mais revoltados, nos fazem bloquear algumas emoções, alguns sentimentos. Mas o que é natural do ser humano é querer o bem, é fazer o bem, é ter esse senso de contribuição, de se sentir útil em ajudar outra pessoa. E às vezes é muito legal a gente falar disso, porque eu vou repetir o que eu falei ontem. A possibilidade, o abrir essa questão de receber ajuda é também abrir a possibilidade de outra pessoa exercer o senso de contribuição dela. Então eu estou exercendo a minha humildade, mas eu também estou dando a chance de outra pessoa me ajudar, da gente se conectar mais, da gente se aproximar e se aprimorar. A Teresa está mencionando aqui paz, respeito, não se preocupar. Sempre me preocupei muito com o outro e me deixava mais de lado. Agora estou me centrando mais em mim, sem esquecer o outro. Esse era o objetivo dos 9 dias. E toda vez que eu escrevia, eu falava, são pessoas, porque eu conheço essas pessoas, são pessoas que têm um senso de contribuição, que gostam de ajudar, mas muitas vezes se esquecem no caminho. E o que é esse esquecimento? Acabou deixando de ver, de olhar para si, que no meio de um processo de ajudar o outro, eu preciso estar inteira. Eu preciso estar completa. Eu preciso ter integridade, respeito e honestidade com as minhas necessidades para que eu não me fira no caminho. Porque se eu for me ferindo, eu vou chegar lá só o bagaço. E aí, o que eu vou oferecer para outra pessoa se eu não estou conseguindo cuidar de mim? É esse carinho, esse respeito, essa integridade principal que eu gostaria que vocês percebessem. A Jaque falou, eu também preocupei com os outros e me deixei de lado. Eu acho que todas nós já fizemos isso. A diferença é o quanto e como. Eu já comentei com vocês aqui que eu cheguei em uma época em que eu tinha 5 trabalhos voluntários semanais regrados, fora os outros que eu inventava da minha cabeça em dias esporádicos. Eu estudava, eu fazia curso técnico, eu trabalhava, que também era atendendo o outro, fazia 5 atividades voluntárias por semana para o outro, e quando é que eu olhava para mim? E aí, o que aconteceu? Bum! A cidadã ficou grávida. Na hora que eu fiquei grávida, a primeira coisa que eu tive que parar foi os excessos de olhar para fora e começar a olhar para dentro. E não foi legal. Doeu e doeu muito, porque era um exercício que eu não estava acostumada a fazer. Era uma atividade que não era tranquila. Eu estava acostumada a olhar para fora, atender o outro, atender o outro, atender o outro, porque foi isso que eu tinha aprendido como era o certo. Porque o meu exemplo estava lá em Madre Teresa de Calcutá, em Chico Xavier, de servir, servir, servir. E quando é que eu olho para mim? E não é egoísmo, é completude, é respeito, é integridade comigo, para que inteira eu consiga oferecer o meu melhor para o outro. Senão eu vou sempre oferecer o que eu acho que ele quer, sem nem mesmo treinar o olhar de perceber e de ouvir o que o outro quer. E aí, nesses exercícios de atender as pessoas na rua, por exemplo, a gente chegava com comida para pessoas que estavam com frio. Eles não queriam comida, eles queriam um cobertor. E aí, de repente, você chega e quer socar um cobertor em alguém, e esse alguém tá com fome, ou esse alguém simplesmente quer ser ouvido. A gente chegava em alguns que parava meia hora só para conversar. Porque ele não estava nem com fome, nem com sede, nem querendo se cobrir. Ele queria ser ouvido. Porque se sentir pertencente, respeitado, ouvido, também é necessidade humana. E eu, na minha santa inocência de achar que as referências de Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, eram X coisas que nem eram, de só servir, só servir, só servir,
eu estava indo por um caminho super errado, porque eu não estava nem olhando para dentro, nem olhando para as minhas necessidades e nem olhando para as necessidades do outro, as necessidades reais. O que de fato faz de diferença na vida dessas pessoas, o que de fato elas estão precisando no momento atual. A Jaque mencionou que hoje não acontece mais isso, né, dela se preocupar com os outros e se deixar de lado, porque ela aprendeu muito no curso de Reiki. E esse é o que eu mais quero trazer para vocês. É olhar para o curso de Reiki não como um curso qualquer, porque senão vai ser só mais um curso, eles vão fazer, vão pegar o certificado e vão guardar na gaveta. E não vão treinar, não vão executar, não vão trabalhar essa energia tão poderosa que vai estar na mão de vocês. Ou que já está, muitas vezes, e o pessoal não está sabendo como trazê-la de uma maneira melhor. Não para o outro, mas primeiro para si. Para que eu esteja mais inteira, mais completa, melhor, mais bem-estar interno e assim eu consigo oferecer o meu melhor para o outro. A Flávia, se olhar, precisa de coragem para encarar o que verá. Exatamente isso. E é uma coragem de encarar o que eu tô vendo, é uma coragem de ir lá e mexer onde tem que mexer, é uma coragem de falar, putz, tá doendo, mas eu vou ter que aguentar essa dor por um tempo para que ela possa se curar. Ou, mais do que aguentar, é o que eu posso fazer, o que está nas minhas mãos para corrigir isto. Então são vários caminhos. Hoje em dia, hoje eu falo, tem dias que eu tô triste que eu escolho sentir a tristeza. Porque eu tenho florais, eu tenho aromaterapia, eu tenho 1001 recursos. Eu sei que eu posso botar uma música e de repente mudar naquele estágio, mas eu não quero simplesmente mudar a chavinha, a chave do meu sentir externo, mais exteriorizado, sem entender o que aquele sentimento estava trabalhando em mim internamente. Não adianta nada. Tá, tô triste, não vou olhar para isso, deixa eu esconder isso aqui. E aí eu vou pulo, não, agora eu já tô mais feliz, já tô animada. Não adianta. Eu preciso encarar. Encarar, entender, aprender. E aí sim, o que eu posso fazer a partir disso? A Sônia tá falando que sempre olhei o outro, penso que fugindo para não olhar para mim. Sônia, super me identifico. E olha, foram muitos anos de doação de porque eu achava lindo, ainda acho, eu gosto, mas realmente, no fundo, tinha essa questão de tá fugindo de olhar para mim. A Má tá falando, se você está doente, você não consegue cuidar dos outros. É exatamente isso. E eu ia adoecendo sem perceber. E não é uma doença de, né, tá com X, Y, Z, de coisas clínicas hospitalares. Eram coisas internas. A Sônia, bem sofrido se olhar. Estar saudável é fundamental. É fundamental e exige, né? Porque exige esforço. Embora a lei seja a lei da vida e a gente pode sobreviver quase que sem dificuldade, se eu quiser dormir por anos, sabe? Eu durmo, acordo, como, volto, durmo. Você consegue viver assim. Só que esse viver é muito mais um sobreviver de um corpo físico que naturalmente se envelhece do que uma vida propriamente dita, trabalhada com qualidade, que tenha resultados que você deseja, que você experiencie aquilo que você precisa para si. Então são coisas muito diferentes. Jaque, não tem como, Gê, esse curso trabalha muito o nosso interior. Só sinto gratidão. O curso de Reiki depende da sua visão dele, de como você exercita, o negócio fica extremamente potente. E aí você começa a se respeitar e respeitar muito mais o outro. Exatamente porque, como eu falei, a base são os princípios. Mas é um conteúdo que a gente pode passar. A gente pode, tem os princípios aqui, são assim, assim, sabe? Pá, acabou. Eu poderia fazer isso aqui em 5 minutos. E nós estamos fazendo em 9 horas. E nós percebemos o quanto ainda ficou defasado, que teve dia que cortou minha fala no meio, acabou a live, e a gente ainda tinha coisa ali pulsando dentro da gente para falar sobre aquele assunto. E aí a gente tá abrindo o grupo, que era só de lembretes, para completar, porque não deu conta.
E dá para ir muito mais além. O tema de ontem foi um que eu falei, gente, dá para fazer um curso inteiro só a respeito de gratidão. A Sônia está mencionando aqui que hoje vejo claramente para oferecer o meu melhor eu tenho que fazer a minha cura. Exatamente isso. Liliana, Má, sejam bem-vindas, tá, Marcinha? Bem-vindas. Bora lá, vamos continuar com isso aqui? O que mais nós temos? Olhar para esses valores, para essa lista de valores. Em que parte eu tô me lapidando? Em que parte eu tô buscando? Em que parte eu tô com as minhas necessidades atendidas ou não atendidas? E tudo isso é característica, a minha característica de personalidade. O que está ali embutido nas minhas personalidades? Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de... Eu sou uma pessoa muito proativa, que gosta muito de ajudar, mas em questões de saúde, vou ter um tipo de tendência. Não, eu tenho um tipo de servir, que é o que eu gosto, é o meu primordial. Lembrando de ontem, de quais são os 5 movimentos de dar ou receber amor? Lembra que eu mencionei ontem? Então, não, eu gosto muito de servir o outro. Não, eu gosto de toque, eu gosto de carinho. Quais são as características do meu dar e receber amor? Quais são minhas características de personalidade, as minhas prioridades, os meus valores, as minhas necessidades, o que é fundamental e inegociável para mim? Quais são os traços de personalidade dos quais eu me orgulho, que eu falo, putz, aí eu tô bem, esse eu gosto, eu sou assim e eu gosto disso. Quais são os traços de personalidade que eu falo, putz, eu ainda tô encrespando aqui porque eu tô tentando lapidar, tô tentando melhorar, mas eu ainda tô me arranhando aqui nessa questão. Olhem para tudo isso, exercitem esse olhar, porque a partir disso tudo, a gente vai conseguir entrar em outras questões. E eu vou mencionar uma questão que é muito, muito, muito importante, muito básica dentro dessa questão de integridade e honestidade. Vocês já ouviram falar em um livro chamado Os 4 Compromissos? O que faz esses 4 compromissos? Do que fala? Primeira coisa, seja impecável com a sua palavra. Você está tendo palavra consigo mesmo? Ou seja, se eu falar, olha, até domingo, e aí é dar um prazo razoável, até domingo eu vou limpar toda essa casa, eu vou fazer uma feira, porque eu quero comprar alimentos orgânicos, eu quero cuidar mais da minha alimentação. Ok, você colocou uma meta fácil, realizável, com um prazo razoável, e com um objetivo específico. Eu quero cuidar mais da minha alimentação, do meu corpo físico, eu quero ter uns alimentos orgânicos. Ok, passou segunda-feira, não deu para fazer, tudo bem, ainda tem alguns dias. Passou na terça, comecei a arrumar alguma coisa, mas teve outras prioridades, fulano me chamou, outra pessoa me chamou. Ok, passou para quarta, passou quinta, passou sexta, tá chegando sábado, chega domingo e você não cumpriu a sua palavra. O que acontece? Se você não está cumprindo a sua palavra com você mesmo, você deixa de acreditar em si próprio. Cadê a sua honestidade e a sua integridade no seu compromisso com a sua própria palavra? Com aquilo que você disse que ia fazer por você? Porque quando é para o outro, você faz. E por você? Por que você está sempre lá no finalzinho da sua lista de prioridades? Por que a gente tem essa dificuldade de falar, de olhar para a coisa e falar, para tudo, isso aqui é o meu espaço, isso eu vou fazer por mim agora. E às vezes a gente fala um exemplo simples, exemplo de feira, de casa, etc., mas são outros cuidados. Não, eu quero tomar um banho de presença hoje. Quero sentir a água cair, colocar uns aromas, fazer um sabonete só para mim, um sabonete com óleo essencial, colocar uma vela aromática que eu mesma preparei para o meu banho, para eu estar plena dentro de mim. Às vezes são outros movimentos. Qual é o seu movimento? Você está conseguindo, e aí eu quero realmente que vocês me respondam sim ou não. Vocês estão conseguindo ser
impecáveis com a palavra de vocês? A sua palavra tá dito, foi feito? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão conseguindo ser impecáveis com a palavra de vocês? Quem está me dizendo que não? Por que não? Ana Lê está falando, é nas tarefas mais simples que moram os maiores desafios para mim. Ser mãe e esposa quase não me deixa tempo para ser a Ana. Ai, Ana, você sabe o quanto eu me conecto com você, né? Com as nossas histórias. E por que eu tô falando disso tudo? Porque eu precisei me dar essa prioridade. Eu me senti, por mais que eu ame meu filho, eu me senti lesada no meu papel de Gisele, de mim para comigo mesma. Isso que eu não tenho marido. Somos só eu e ele. Sou só eu e o meu filho. Mas parece que essa função mãe, 24 horas por dia, que todo mundo romantiza, dizendo que é lindo, porque a sua mãe vai estar sempre para você ali, pode ser a hora que for, o dia que for, é exaustivo. E não é só exaustivo, é alguma coisa assim que vai além das nossas forças. Porque se eu não tivesse me priorizado, parado, botar a criança nem que seja na televisão do jeito que está hoje, mesmo não sendo aquilo que eu acho de mais lindo de educação, mas se eu não tivesse parado para me priorizar e falar esse tempo é meu, é do meu trabalho, é da minha dedicação interna, eu ainda ia estar naquela depressão que eu quase morri nos últimos anos. Acabo não cumprindo 75% das metas. Não tenho tempo para mim, não olho para mim. A gente está sempre pronta para o outro e para a gente fica sempre para depois. Eu não porque cumpro com o outro e comigo não. A Diáguia falou que pelo que eu falei, falta acreditar mais em mim e me valorizar. Isso aí. O que acontece? Quando eu atendo uma pessoa, geralmente eu já atendo há muitos anos e tudo, vinha da acupuntura, depois passei por outras técnicas, Seitá e outras coisas assim. O que aconteceu? No decorrer desse período, várias vezes eu pegava pessoas e eu ia lá, dava aquele trato por 2 horas. E aí eu falava, você tem que ir lá e fazer X coisa hoje, X coisa amanhã, X coisa, pelos 7 dias que eu não vou estar aqui. Às vezes eram exercícios de 15 dias de 15 minutos por dia. E a pessoa não fazia. Eu cheguei a emprestar meu aparelho de ozônio, que custa uma fábula, e a pessoa não fazia. Eu deixei de cobrar cada visita, porque se eu fosse lá cobrar por visita de ozônio, seria um valor absurdo. Eu deixei meu aparelho lá e a pessoa não fazia. O que acontece? Eu viro para a pessoa e falo, ok, eu venho aqui 2 horas por semana. Você mora dentro de você aí, nessa sua casinha física, 24 horas por dia. Se você não consegue se priorizar, eu não vou conseguir fazer milagre sozinha. É a sua vida, é o seu corpo. Como é que a gente consegue? Eu entendo as nossas dificuldades, eu também já passei por elas. Mas se eu não parar agora, nesse momento, para ser íntegra comigo, para ser honesta com as minhas necessidades. E quando eu falo as necessidades, são necessidades básicas, porque ter necessidade de um tempo só para mim é básico. Para mim é um desses valores inegociáveis, eu preciso ter. Se eu não parar para isso, a coisa não anda. A Anneli está falando que começou por algo pequeno. Hoje em dia, apenas o momento que tiro para autoaplicação de reiki é sagrado. Tá tudo bem. É o seu momento, Ana. É o seu momento. O momento que você está fazendo uma mandala, que eu vejo você fazendo, também
Pode ser o seu momento de expansão de criatividade. Pode ser o seu momento de estar ali presente consigo mesma. De se respeitar, de atender pelo menos a uma das suas necessidades, que é essa necessidade de expandir a sua criatividade, de expressar a sua criatividade. Ney, bem-vindo, Ed. O Ney ele também tem desenhado, tem expressado artisticamente. Pode ser algo doméstico, tá tudo bem, mesmo que eu guarde na minha gavetinha. Mas é com o treino, é com a prática, é com o fazer de todo dia que eu vou melhorando. E mais do que simplesmente fazer por fazer, eu estou fazendo com que algo que está pulsando dentro de mim extrapole, vá para fora, e aí eu encaro aquilo, entendo aquilo, eu olho para aquilo. Se eu tenho expressões artísticas, seja na música, na mandala, no desenho, na pintura, no que for, no cinema, enfim, se eu tenho essas expressões artísticas, o Elvis está aí para falar das atividades da música também. O Elvis está dando o exemplo dele que agora é a meditação e atividade física, mas o Elvis também tem um pezinho na música. Se eu tenho o meu momento de expandir e expressar a minha atividade artística, com o tempo eu vou entender o que eu quero, o que meu inconsciente está me trazendo através dessa atividade. Quais são as cores que eu estou usando? O que está querendo expressar ali? Tem mais organização, menos? Tem mais padrões ou menos? O que isso tudo está querendo me dizer? As meditações que vem junto, vem no pacotinho do Reiki. Tudo isso é cuidar de si próprio. Mas às vezes, um só desses elementos não basta. E aí é onde eu falo que eu sou muito multipotencial. Se a pessoa vem para mim para eu atender, ou eu atendo com Reiki, eu amo Reiki, eu ensino Reiki, mas se a pessoa vier para fazer um pacote de 6 meses para fazer só Reiki, eu me sinto sufocada, parece que eu tô numa camisa de força toda amarrada, porque eu só posso fazer aquilo. Eu sou multipotencial, não adianta eu negar, eu passei anos tentando negar. Aí eu viro para ela e falo, eu sou aromaterapeuta, não, eu sou reikiana, não, eu sou acupunturista, não, eu sou tudo isso. Eu conheço tudo isso. E se você quer minha ajuda, eu posso te ajudar com todas as minhas ferramentas. Mas eu precisei de anos para entender que eu precisava exercer o meu todo para eu me sentir bem. E da mesma maneira, quando eu me sinto bem, eu atendo muito melhor quem está perto de mim. Tá fazendo sentido até aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu vou falar mais rapidinho os outros compromissos do livro de Dom Miguel Ruiz, os 4 compromissos. Seja impecável com a sua palavra, esse que acabamos de falar. Não leve nada para o pessoal. As coisas que as pessoas dizem falam sobre elas e não sobre a gente. Obrigada, Ivo. Terceiro, não tire conclusões, não sai fazendo dedução da coisa. Às vezes o que está acontecendo é algo completamente diferente do que você está interpretando. Então, da mesma maneira que não trazer para o seu pessoal, porque a interpretação do outro depende das experiências dele, das emoções dele, a mesma maneira eu não posso tirar as minhas conclusões porque eu vou estar falando das minhas emoções e não de fato do que está acontecendo no contexto. E faça o seu melhor. Tô resumindo mais rápido porque vocês sabem, o tempo voa e a nossa live já tá acabando. Último, faça o seu melhor. O tempo todo, se é para o outro, se é para você mesmo, faça o seu melhor. Eu não tô falando de dar o super assumo, porque aí você vai se desgastar, vai gastar toda a sua energia, você não vai ter mais situações, não vai ter mais carga para poder fazer o restante das outras coisas. Também eu não estou falando de fazer pouquinho, de você se sentir arrependido de não ter feito o seu melhor. Nós sabemos que com o passar do tempo, o seu melhor de hoje vai ser diferente do que vai ser o seu melhor amanhã, e que é diferente do que foi ontem, porque nós progredimos como pessoas. Então, é dar o seu melhor no que você tem agora. Como diz o Mário Sérgio Cortella, dar o meu melhor enquanto eu não tenho condições melhores de dar algo melhor ainda. Né? Então, é dar o seu melhor no dia de hoje, tá?
Eu vou passar o nome do livro, os 4 compromissos, está tudo no nosso mapa mental. Se vocês estão todos lá no grupo, no nosso grupo de lembretes, eu vou mandar o mapa mental com tudo isso, tá bom? Os 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz, tá tudo lá. Sabrina, bem-vinda! Chegou no finalzinho, mas seja bem-vinda. Uma última coisa, ainda sobre esse livro, eles lançaram um segundo livro chamado O Quinto Compromisso. O que é? Questionar a realidade, principalmente a realidade padrão que as pessoas impõem, família, sociedade, que elas impõem pra gente, e muitas vezes a gente engole achando que a gente quer aquilo, e não é, tá? Então, era isso que a gente vinha discutindo bem no começo, sobre, será que esses valores que as pessoas dizem são os meus valores? Se forem, ok. Se não forem, como eu posso rever isso e me posicionar e dizer, não, parou, daqui eu não sigo mais. E aí a gente consegue fazer um outro tipo de movimento, que é olhar para dentro, se afirmar e saber quais são os meus passos a partir daqui. Portanto, nós temos alguns exercícios práticos, sempre exercícios práticos. Eu queria que vocês fechassem os olhos rapidamente. Eu não vou fazer aquela super meditação guiada, mas fechem os olhos. Observem os seus sonhos, as suas metas, planejamentos. Se conecta com eles. Aquilo que vocês tinham escrito, assim como a gente fez ontem, é realmente o que está reverberando no seu coração? É a prioridade? O que é prioridade nesse momento? Pensando nessa prioridade, eu já repito, T. Pensando nessa prioridade, o que esses sonhos têm a ver com você? Quais são os passos que você pode tomar para realizar esses sonhos? Voltando aqui. Hoje a gente não vai fazer aquela meditação gostosa que foi feita ontem, mas eu quero que vocês definam o que é prioridade para vocês no dia de hoje e quais são os passos para vocês seguirem essa prioridade. Por favor, me escrevam, verbalizem, falem, porque quando você fala, você tira esse compromisso só da sua cabecinha e aí você faz um auto-boicote, uma autossabotagem de nem tinha pensado nisso, sabe? E aí você está expressando, você está assumindo um compromisso com outra pessoa, porque muitas vezes nós somos forçados a assumir esse compromisso com o outro para poder ir lá e fazer. Então falem, expressem, usem o grupo hoje para falar sobre qual é o seu compromisso no dia de hoje e quais serão os passos que você vai fazer para poder realizar esse compromisso, essa prioridade, esse sonho, essa meta no dia de hoje. Não precisa ser uma meta tão curta, mas pode ser uma meta até de 1 ano, por exemplo, que você vai encurtando e vai olhando o que eu preciso fazer em 6 meses, o que precisa ser feito em mais 6 meses, o que precisa ser feito por trimestre. Pode fracionar o tempo, ou pode ser uma meta menor, mas um compromisso consigo mesmo. E tenham esse compromisso de verbalizar lá no grupo, somente para que vocês se comprometam a ir lá e refazer. A ideia é que a gente tenha transformações reais com esses 9 dias. E eu só vou ter se eu conseguir ir lá e botar a mão na massa e fazer. Se eu ficar só ouvindo, vai ser só uma historinha bonita. Ok? Tereza, você perguntou sobre o terceiro e o quarto compromissos. Não tirar conclusões e fazer o seu melhor, tá? Então, repetindo os quatro compromissos: ser impecável com a sua palavra, não levar nada para o pessoal, não tirar conclusões, fazer o seu melhor, ok? Feito isso tudo, quem quiser pode jogar lá, colocar no Insta, fazer um post, um stories e me marcar. Coloco Cuidando da Minha Essência, GiselleCosta.7, vocês já sabem, tem todas as anotações no mapa mental. Quem não quiser, coloca pelo menos qual é o seu compromisso de agora e façam essa publicação.
para a gente se ajudar, se fortalecer. Tem dúvida de qual é o passo a passo? Uma vai dando sugestões para outra. A gente faz um mini brainstorms e a gente junta essas informações para conseguir evoluir. Tudo bem? Muito obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada, Marcos. Printem para mim o que vocês estão escrevendo, porque só faltam 16 segundos e a gente vai acabar perdendo o conteúdo. Printem, me marquem. Elvis, no dia de hoje minha meta é a aquisição de conhecimento na minha área profissional e pessoal e auxiliar a prevenção do suicídio. Excelente!